E agora está aqui do meu lado, né, a doutora Lilian Souza. Nós vamos falar com ela sobre essa triste tragédia que aconteceu na cidade ontem de Suzano, né, doutora Lilian? Que nós tivemos aí já 8 pessoas da escola, né, que perderam suas vidas, e logo em seguida as 2 pessoas, né, que cometeram esses assassinatos, né, uma se matou e a outra matou, né, acabou matando o outro algoz também. Então, neste caso, eu queria te perguntar o seguinte: você que é especializado na sua clínica, você atende crianças e adolescentes, também faz trabalho em escolas. Como que pode chegar, né, tudo que a gente tem lido até o momento, né, tem sempre tentado associar o comportamento desses assassinos, né, a bullying na escola. Que eles sofreram no passado bullying na escola, se sentiram excluídos da sociedade e foi uma resposta agressiva deles. O que poderia ser feito hoje dentro das escolas para evitar esse tipo de comportamento? Olha, Paulo, assim, a primeira coisa é que normalmente nesse tipo de acontecimento que a gente já tem visto, né, nos Estados Unidos, que é muito comum, e no Brasil já tiveram outros similares, essa questão tem muito a ver, e a maioria das vezes tem alguma relação, sim, com o bullying. O que a escola, né, como um papel de educador, a gente tem que entender que a escola é o primeiro lugar onde as crianças e adolescentes aprendem a como conviver em sociedade. Então, nesse local, eles têm que aprender, né, conceitos de ética, moral, respeito, empatia, né, para que consiga ali aprender uma forma de conviver em sociedade que seja saudável, né, e não praticando o bullying, que é uma violência psicológica, né, contra as outras crianças, os outros adolescentes. Mas a criança, né, toda criança em si não pratica o bullying? Eu vejo meus filhos pequenos, né? Um pratica bullying contra o outro. Nós estamos ali para controlar. Isso evidentemente, que isso vai acontecer também no ambiente escolar. Como controlar esse comportamento que é quase que da natureza da conduta da criança, brincar com outro colega, ter esse tipo de intriga com outro colega. Na verdade, quando a gente fala de bullying, o bullying ele é uma coisa que acontece sistematicamente. Esse tipo de coisa acontece com crianças de uma maneira geral, igual você deu o exemplo, né, dos seus filhos, mas é uma questão que normalmente acontece perto dos pais, e os pais têm esse controle de intervir. O bullying na escola normalmente acontece quando não tem ninguém como supervisor perto, no horário de intervalo, normalmente acontece em grupo, né, e se utiliza características que são da própria pessoa, né, então às vezes é uma criança com obesidade, com sobrepeso, ou uma estatura, né, ou seja, muito alto ou muito baixo, muitas espinhas, características que fogem desse padrão de normalidade, né, e aí acaba ferindo eles como pessoas, porque são características que determinam quem eles são, né? Então, quando afeta isso, pode sim provocar questões mesmo de sofrimento emocional, sofrimento psíquico e às vezes chegar, né, num limite como esse. Eu estive lendo, né, sobre as reações que tem tido nos Estados Unidos, porque, veja só, olha como é que é o dado dos Estados Unidos. No mundo até hoje estão contabilizados cerca de 400 ataques a escolas desse tipo, como aconteceu hoje no Brasil. Nos últimos 10 anos, só nos Estados Unidos aconteceram 288 ataques dessa forma. E dali os estudiosos, psicólogos lá nos Estados Unidos, eles associam, primeiro, que todas as situações você tem o bullying, né? Mais de 80% está ali o bullying presente. São pessoas que eram vítimas de bullying. Segundo aspecto que esses psicólogos chamam a atenção é que a pessoa não bastava só o bullying. Era preciso que essa pessoa tivesse algum trauma psicológico, algum problema psiquiátrico. E o terceiro, o fácil acesso a uma arma. Então, a conjunção desses 3 fatores, nessa pessoa, pode levar a respostas agressivas. Eu te pergunto, a escola tem como controlar isso? Olha, acredito que como qualquer problema, né, de se conviver em sociedade, a escola ela tem esse papel, sim, educador. Às vezes o que o pai não consegue, né, o pai ou a mãe não consegue fazer em casa,
devido a configurações familiares, a outras questões que acabam afetando, a escola ela precisa participar disso, né? Que é esse trabalho mesmo de respeito e de empatia. Isso faz toda a diferença. Isso tem que fazer parte do conteúdo programático, do plano de ensino. Os professores no dia a dia da sala de aula, né? Mesmo dentro dos conteúdos que já são comuns, tentar inserir exemplos, coisas desse tipo, para que as crianças e adolescentes aprendam uma forma saudável, uma forma que te traga uma saúde mental e não um sofrimento. E esse sofrimento, né, evoluir. Agora, chama a atenção o seguinte, pelo que você está colocando, na verdade não é uma situação apenas da escola, quer dizer, é escola e família, né? Uma complementa a ação da outra. Quer dizer, a escola sabe que o bullying existe nas suas dependências, então ela vai fazer um trabalho para evitar isso, minimizar isso, e a família também vai trabalhar sempre o respeito do aluno. Agora, eu fico me perguntando, nas escolas privadas o bullying está presente, né? Tem, não é só. Agora imagine numa escola pública, né, que estão sucateadas. Agora mesmo o governador de São Paulo anuncia que vai dar uma indenização de R$100 mil para cada familiar, né, que perdeu um ente querido, desde que eles não entrem com ação contra o Estado. Primeiramente, esses acordos, como envolvem menores, também tem pessoas adultas que faleceram, então isso não pode ser feito assim. É preciso ser feito com acompanhamento do Ministério Público, Defensoria Pública, e para resolver. Mas não me parece que, como em Realengo, quando houve a tragédia de Realengo, a primeira da resposta do Estado falou assim, eu vou indenizar. Quer dizer, eles são realmente, pelos históricos dos precedentes, realmente uma indenização eles deveriam pagar. Agora, não resolve a questão. A questão é que nós, quando falamos das escolas públicas, elas têm todo tipo de problema, desde greves intermináveis, problemas pedagógicos que o Estado não consegue resolver. E você acha que o Estado ele tem colocado, né, nas escolas públicas o bullying como problema? Realengo também era uma escola pública. Agora, em Suzano, nós temos outra escola pública. Na verdade, a escola ela tem esse processo de aprendizagem. Faz pouco tempo, né, assim, se a gente for pensar na história da sociedade, que o bullying de fato foi nomeado, né? Então, eu acredito que as escolas estão aprendendo a como lidar com isso, o governo, né, através das escolas, mas assim, se a gente sair do ambiente do Brasil, acontece também em casos desses em escolas particulares. Eu acho que a questão é que tipo de cidadãos a sociedade está produzindo. Então vamos aqui, a mãe percebe que o filho dela está sendo vítima de bullying na escola. Então, pelo que você colocou, o bullying não é apenas aquela gozação que se faz, aquela crítica que se faz. É algo reiterado. Exato. É algo reiterado em função de uma característica que a pessoa, vítima do bullying, considera negativo nela. Seja o peso, seja a altura, seja a aparência, etc. Exatamente. Então, aquilo não é uma crítica pontual, é algo isolado. Então, a mãe percebe, o pai percebe em casa que o filho ou a filha estão sofrendo esse tipo de procedimento na escola. Então, qual que é o primeiro procedimento que a mãe deve tomar nesse caso? Olha, a primeira coisa que tem que ser feita é procurar, né, a coordenação pedagógica da escola, a direção, para sinalizar que tem alguma coisa ali acontecendo na escola que eles precisam intervir. Uma outra questão é que os pais procurem auxílios de profissionais, né? Então, eu atendo crianças e adolescentes em clínicas e que os pais perceberam algum tipo de comportamento diferente, a criança ou o adolescente mais introspectivo ou com comportamentos um pouco mais agressivos do que o normal para aquela idade, ou com dificuldade de socialização. Então, percebem que tem alguma dificuldade relacionada com essas questões sociais. Então, procuram ajuda de profissional exatamente para tratar desse sofrimento emocional e psíquico, para que a situação não se agrave. Então... na escola privada, você observa o pai está um pouco mais atento, mas nem na escola pública tem um pai muito atento, mas nem todos os pais estão muito atentos, né? Você tem um problema da desestruturação das famílias monoparentais, né? Que só está ali a mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa, não tem tempo sequer para acompanhar o filho, conversar com o filho. Então, o Estado, né, nas escolas públicas deveria estar mais atento a isso. Sim, na verdade a questão das famílias, né, que normalmente as pessoas consideram famílias desestruturadas, a questão é que normalmente quando isso acontece há pouco acompanhamento dessa criança e desse adolescente.
adolescente. Então, necessariamente, é a estrutura familiar que vai fazer diferença. A gente não pode dizer isso como um fator determinante. É um conjunto mas que ele, vai, uma soma. Exatamente, é uma soma. E, inclusive, por exemplo... É como a queda de avião, nunca é um fator só. Isso, um desses né, acho que, se eu não me engano, de 17 anos, ele tinha sofrido uma perda recente da avó. Então, tinha 3 meses. Ele pode até, inclusive, ter sido o gatilho ali, né, para poder desencadear uma desesperança, uma não mais vontade de existência e ainda culpabilizar outras pessoas também por isso. Então, são certos fatores. Nosso tempo está terminando, mas eu queria ainda uma pergunta que chama a atenção, né? É possível observar, né, que o jovem que entra primeiro na escola, o Guilherme, de 17 anos, ele possui uma flecha. Muito parecido, que as pessoas, os internautas estão dizendo, que ele é muito parecida com a do filme Precisamos Falar Sobre Kelvin. Então, esse filme, né, para as pessoas que não viram, retrata um jovem que provoca um massacre de toda a escola. Aí eu pergunto, existe relação com jogos, com essa chamada indústria cultural e o que aconteceu ontem em São Paulo? Quer dizer, de certa maneira, não está se vendendo muito violência, né, muita violência através da indústria cultural, seja nas mídias sociais, seja no cinema, etc. Sim, tem influência, sim, né? Como eu falei, não pode ser um fator determinante, mas tem influência, sim. Se a gente pensar que cada indivíduo, a subjetividade desse indivíduo é produzido a partir de uma convivência também social e cultural, então se a gente é exposto cotidianamente a notícias de violência o tempo inteiro, ele vai para a escola, ele sofre violência, ele presencia violência em casa, ele lida com jogos, com filmes que apresentam violência, os limites de violência são aprendidos de formas diferentes. Então, quando a gente fala isso, é como se dessensibilizasse um pouco dessa violência e essa dessensibilização provocasse uma nova reconfiguração. Então, a sociedade, sim, e eu acredito que a tecnologia facilite muito isso, a internet, a globalização, né, que é o acesso a isso. Quero te agradecer muito, eu que doutora Lilian. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Estamos vivendo um momento muito triste no país, né? Precisamos acordar, precisamos discutir isso, né? O que pode ser feito. Há limitações, mas é preciso ser feito. Não pode ficar como nós estamos aí assistindo. Aconteceu Realengo, daí a pouco acontece exatamente aqui em São Paulo e nós temos, né, temos que dar resposta. Nós vamos fazer um breve intervalo, você pode continuar participando e voltamos já com os comentários da semana.